Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura, quem vos fala. Quem cresceu ali nos anos 90, anos 2000, não precisa que eu apresente isso aqui, né? Isso aqui é American Pie. Tem American Pie 1, American Pie 2, American Pie O Livro do Amor, American Pie A Reunião. Tem muitos American Pie, se não me engano são 7 ou 9, é uma franquia inteira. Só que recentemente o Twitter e outras mídias sociais ressuscitaram a franquia American Pie. E não de um jeito positivo. Eu falei lá na minha página do Instagram, inclusive quem não me segue, segue lá, porque perde as novidades que talvez não dê para trazer aqui. Mas enfim, eu falei lá na minha página do Instagram que tem gente tentando usar a regra moral do politicamente correto na série e na franquia do American Pie, que foi criada há muitos anos atrás. E aí gerou uma polêmica, uma divisão geracional é, que possa ser interessante para a gente comentar aqui, tá? Eu vou comentar um pouco a polêmica, lembrando que eu não vou dar a minha opinião, vou deixar a opinião nos comentários para vocês. A minha opinião aqui se torna irrelevante. Eu vou trazer só o assunto e vocês comentem a opinião de vocês aí depois, tá bom? Bem, que a American Pie foi uma franquia de sucesso ali no meados dos anos 2000 ali, né, o final dos anos 90, ninguém discute. Era mais que um manual de jovens, né? Era aquelas fitas VHS proibidas que a sua família, né, a sua mãe principalmente, não queria que você visse. Quando chegou no Brasil, chegou para maiores de 18, depois caiu para maiores de 16, mas ficou ali, 16, 18, né? A faixa etária do American Pie. E muitos adolescentes queriam ver o American Pie, era um filme muito procurado, principalmente por essa questão de não pode ver. O que é proibido é procurado, né? American Pie tinha como tema central um grupo de jovens tentando descobrir a sua vida adulta, né? Tentando descobrir a sexualidade, tentando descobrir as coisas da vida adulta ali como um todo. E tentando perder a virgindade. Que é o que a maioria dos jovens faz, né? Só que faziam isso de um jeito meio escrachado, de um humor meio ácido, né? E aquele humor e tudo mais. E hoje em dia gera debate. Por quê? O humor que usou como padrão de humor hoje pode ser considerado problemático para os dias atuais. Eles usaram principalmente uma cena da franquia, que é a que eu vou explicar para vocês agora, tá? Uma cena da franquia foi considerada inaceitável, dentre muitas coisas. O filme foi acusado de misoginia, o filme foi acusado de machismo, de não sei mais o que, mas uma cena chamou muita atenção e teve muita repercussão, e é dessa cena que a gente vai falar aqui agora. Na cena em questão, a aluna de intercâmbio, né, que era a Nádia, teve uma câmera colocada, né, um webcam colocada ali no seu quarto pelos protagonistas, né, pelo Jim, por exemplo, que tinha a intenção de ver a personagem trocando de roupa, né? Eu não vou colocar a cena completa aqui, mas vamos deixar essa cena só de ilustração aí para vocês. E essa cena, principalmente, foi considerada problemática por quê? Porque esse comportamento é voyeurismo, né? E para quem não sabe, voyeurismo é crime, é um comportamento criminoso. Da cadeia, isso. Da cadeia mesmo, literalmente. Está no artigo do Código Penal. Então, assim, esse comportamento que foi tratado como uma piada, como uma travessura juvenil, é um comportamento criminoso. Da cadeia. Isso é voyeurismo. Da cadeia. Então, assim, essa foi uma das cenas que foram usadas para meio que explicar o seguinte, ó. Esse filme tá todo errado. Esse filme é todo desastrado. Esse filme não é um filme cult, não é nada. É um filme todo desastrado. Isso é o que a geração Z diz de American Pie como um todo. Porque American Pie como um todo, segundo a geração Z, é um filme totalmente problemático. Desde comportamentos criminosos como esse de voyeurismo, até outros comportamentos questionáveis, como a cultura da masculinidade, né? Aquela coisa que eles chamam de masculinidade frágil, aquela coisa de querer afirmar a própria masculinidade, ou falar de piadas homossexuais e tal, aquela coisa toda. Então, sim, há comportamentos ali, como esse cena de voyeurismo, por exemplo, que realmente são questionáveis. Mas aí a gente entra num parâmetro muito interessante. O que acontece com o filme é que o filme, na época, já era considerado tabu, né? Muitas mães não queriam que seus filhos tivessem acesso a esse tipo de filme, né? Mas, hoje em dia, os jovens da geração Z dizem que isso não é um comportamento muito bom, que esse tipo de filme envelheceu muito mal e que
ele incita comportamentos que não seriam legais, né, que não seriam bacanas. Só que os defensores desse tipo de conteúdo são os caras que têm 28 até 42 anos e cresceram vendo esse tipo de coisa. E eles afirmam que os filmes realmente têm problemas se considerados comportamentos que você for olhar, principalmente a cena citada de voyeurismo. Mas o filme se trata de uma comédia escrachada em que adolescentes inseguros e completamente imaturos tentam buscar um meio de reconhecimento e aprovação entre seus pares e também a descoberta da própria sexualidade, que é uma coisa que os adolescentes vivem desde que o mundo é mundo. Então não é só nos anos 90. Hoje em dia também vive isso, só que de uma forma repaginada. Ou seja, cada filme, cada obra retrata um pouco do seu tempo. Na época de 1990, a internet ainda era um prelúdio, né? Então, coisas como webcams e coisas assim não eram tão fáceis de arrumar. Hoje em dia, qualquer um tem um celular com uma câmera ou um webcam que possa fazer isso aí. O princípio básico do filme, que é a descoberta da sexualidade, a insegurança e a imaturidade de jovens, permanece. Isso se perpetua através do tempo, já que jovens continuam sendo inseguros e imaturos e tentam aprender a vida inteira, né? Só que, de fato, o filme pode ter envelhecido mal. Mas daí eu usar a régua moral dele hoje não vai funcionar. Porque cada obra é um retrato de seu próprio tempo. Por mais que o filme tenha, sim, seus problemas, isso é inegável, mas fazer um cancelamento retroativo com uma coisa que nem está mais em áudio, nem está mais visível, é um pouco de exagero, né? A cultura do cancelamento e o politicamente correto que atuam tão firmemente hoje não atuavam na época. Não existia esse tipo de coisa. E esse tipo de filme, de fato, chegou aqui no Brasil com um certo, né, know-how de tipo filme proibido. Era um filme para maiores de 18, que depois decaiu para maiores de 16, mas ainda assim ficava no fundo daquelas locadoras de fita VHS. Sabe aquele fundo onde você alugava aqueles filmes especiais, entre aspas? American Pie ficava com eles. Então não era um filme comum de você alugar. Então era aquele tipo de filme que ficava mais, né, retirado, aquele filme que todo mundo queria ver, mas que ficava mais retirado. Não era um filme tão público assim. E que na época virou febre. Mas, de novo, cada obra audiovisual, literária, seja como for, é um retrato da sua época. Então, American Pie é um dos muitos retratos de 1990, da década de 90. Me valendo um pouquinho das palavras do ator e comediante Hélio de la Penha em um podcast, gente, são outros tempos. Porque quando perguntado sobre o humor do Cacete Planeta, ele disse da mesma forma que a frase está indo na tela para vocês. Gente, eram outros tempos. São outros tempos. 1990, década de 90 eram outros tempos. Assim como o humor do Cacete Planeta hoje não seria aceito, seria considerado incrivelmente ácido, misógino e entre outras coisas, o humor de American Pie envelheceu mal. A gente reconhece. Mas quem viveu aquela época guarda com nostalgia. Então a gente não tem esse olhar crítico. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma política de cancelamento retroativa devido ao choque geracional, tá? São um choque de gerações. Por que choque de gerações? É a geração de 1990, 2000, aquela geração que tem entre 28 e 42 anos, né? Uma geração mais velha, uma geração da fita VHS, da locadora, e essa geração agora de TikTok, de dancinha e de política de cancelamento e politicamente correto. Então são um choque de gerações. Agora, eu deixo para vocês aí, põe nos comentários aí. Você concorda com o cancelamento de American Pie? Você acha desnecessário? O que você acha? Fala para mim o que você acha da polêmica aí. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o dia 5. Até o dia 5, porque amanhã não tem vídeo, tá?